Uma produção Domínio Público Audiolivros de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, Parte 1. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão inscreva-se. Quer ouvir outros clássicos da literatura? Confira as nossas playlists. Aproveite o audiolivro. Capítulo 1. Um edifício feio, cinzento e acachapado, de 34 andares apenas. Acima da entrada principal, as palavras Centro de Incubação e Condicionamento de Londres Central, e no escudo, o lema do Estado Mundial: Comunidade, Identidade, Estabilidade. A enorme sala do andar térreo dava para o norte. Apesar do verão que reinava para além das vidraças, apesar do calor tropical da própria sala, era fria e crua a luz tênue que entrava pelas janelas, procurando faminta algum manequim coberto de roupagem, algum vulto acadêmico pálido e arrepiado, mas só encontrando o vidro, o níquel e a porcelana de brilho glacial de um laboratório. A algidez hibernal respondia à algidez hibernal. As blusas dos trabalhadores eram brancas. Suas mãos estavam revestidas de luvas de borracha pálida, de tonalidade cadavérica. A luz era gelada, morta, espectral. Somente dos cilindros amarelos dos microscópios lhe vinha um pouco de substância rica e viva, que se esparramava como manteiga ao longo dos tubos reluzentes. "E isto", disse o diretor abrindo a porta, "é a sala de fecundação." No momento em que o diretor de incubação e condicionamento entrou na sala, 300 fecundadores, curvados sobre os seus instrumentos, estavam mergulhados naquele silêncio em que apenas se ousa respirar, naquele cantarolar ou assobiar inconsciente, porque se traduz a mais profunda concentração. Uma turma de estudantes recém-chegados, muito jovens, rosados e bisonhos, seguia com certo nervosismo, com uma humildade um tanto abjeta, as pisadas do diretor. Todos traziam um caderno de notas, no qual, cada vez que o grande homem falava, rabiscavam desesperadamente. Eles bebiam ali seu saber da própria fonte. Era um privilégio raro. O DIC de Londres Central sempre fazia questão de conduzir pessoalmente seus novos alunos na visita aos vários serviços e dependências. "Simplesmente para lhes dar uma ideia de conjunto", explicava-lhes, porque era preciso, naturalmente, que tivessem alguma ideia de conjunto para poderem fazer seu trabalho inteligentemente. Mas uma ideia, a mais resumida possível, para que se tornassem membros úteis e felizes da sociedade. Porque os detalhes, como se sabe, conduzem à virtude e à felicidade. As generalidades são males intelectualmente necessários. Não são os filósofos, mas sim os colecionadores de selos e os marceneiros amadores que constituem a espinha dorsal da sociedade. "Amanhã", acrescentava, sorrindo-lhes com uma jovialidade levemente ameaçadora, "os senhores entrarão no trabalho sério. Não terão tempo para generalidades. Enquanto isso era um privilégio. Da própria fonte para o caderno de notas, os rapazes rabiscavam febrilmente. Alto e um tanto magro, mas teso, o diretor adiantou-se sala adentro. Tinha o queixo alongado e os dentes fortes, um pouco proeminentes que seus lábios grossos de curva acentuada mal conseguiam encobrir quando não estava falando. Velho, jovem, 30 anos, 50, 55, era difícil dizer. Aliás, não vinha ao caso. Nesse ano da estabilidade 632 DF, a ninguém ocorria perguntar. "Vou começar pelo começo",
disse o DIC, e os estudantes mais aplicados anotaram sua intenção no caderno. Começar pelo começo. Isto, agitou a mão, são as incubadoras. E abrindo uma porta de proteção térmica, mostrou-lhes porta-tubos empilhados, uns sobre os outros, e cheios de tubos de ensaio numerados. A provisão de óvulos para a semana, mantidos à temperatura do sangue, ao passo que os gametas masculinos... E abriu outra porta. Devem ser guardados a 35 graus em vez de 37. A temperatura normal do sangue esteriliza. Carneiros envoltos em termogênio não procriam cordeiros. Sempre apoiado contra as incubadoras, forneceu-lhes, enquanto os lábios corriam ilegivelmente de um lado ao outro das páginas, uma breve descrição do moderno processo de fecundação. Falou-lhes primeiro, naturalmente, da sua introdução cirúrgica. A operação suportada voluntariamente para o bem da sociedade, sem esquecer que proporciona uma gratificação de 6 meses de ordenado. Continuou com uma exposição sumária da técnica de conservação do ovário, selecionado no estado vivo e em pleno desenvolvimento. Passou a considerações sobre a temperatura, a salinidade e a viscosidade ótimas. Fez alusão ao líquido em que se conservavam os óvulos destacados e chegados à maturidade. E levando os alunos às mesas de trabalho, mostrou-lhes mesmo como se retirava este líquido dos tubos de ensaio, como se fazia cair gota a gota sobre as lâminas de vidro, especialmente aquecidas, para preparações microscópicas. Como os óvulos que ele continha eram inspecionados com vista a possíveis caracteres anormais, contados e transferidos para um recipiente poroso, e levou-os a observar a operação, como esse recipiente era mergulhado em um caldo tépido, contendo espermatozoides que nele nadavam livremente. Na concentração mínima de 100.000 por centímetro cúbico, insistiu, e como ao cabo de 10 minutos, o vaso era retirado do líquido, e seu conteúdo novamente examinado. Como se ainda restassem óvulos não fecundados, era ele mergulhado uma segunda vez, e, se necessário, uma terceira. Como os óvulos fecundados voltavam às incubadoras, onde eram conservados os alfas e os betas até seu acondicionamento definitivo em bocais, enquanto os gamas e os deltas e os epsilons eram retirados ao fim de apenas 36 horas para serem submetidos ao processo Bokanovsky. Ao processo Bokanovsky, repetiu o diretor, e os estudantes sublinharam essas palavras nos seus cadernos. Um ovo, um embrião, um adulto. É o normal, mas um ovo bokanovskizado tem a propriedade de germinar, proliferar, dividir-se de 8 a 96 germes, e cada um destes se tornará um embrião perfeitamente formado, e cada embrião um adulto completo. Assim se consegue crescer 96 seres humanos em lugar de um só, como no passado. Progresso. A bokanovskização, disse o DIC para concluir, consiste essencialmente numa série de paradas do desenvolvimento. Nós detemos o crescimento normal e, paradoxalmente, o ovo reage germinando em múltiplos brotos. Reage germinando. Os lápis entraram em atividade. Ele apontou. Sobre um transportador de movimento muito lento, um porta-tubos cheio de tubos de ensaio penetrava numa grande caixa metálica, e outro surgia. Ouvia-se um leve rumor de máquinas. Os tubos levavam 8 minutos para atravessar a caixa de ponta a ponta, explicou-lhes. Ou seja, 8 minutos de exposição aos raios-x duros, o que é aproximadamente o máximo que um ovo pode suportar. Um pequeno número morria. Outros, menos suscetíveis, dividiam-se em 2. A maioria proliferava em 4 brotos, alguns em 8. Todos eram reenviados às incubadoras, onde os brotos começavam a desenvolver-se. Então,
passados 2 dias, eram submetidos subitamente ao frio e à parada de crescimento. Em 2, em 4, em 8, os brotos dividiam-se por sua vez. Depois, tendo germinado, eram submetidos a uma dose quase mortal de álcool. Em consequência, proliferavam de novo. E, tendo germinado, ficavam então a desenvolver-se em paz. Brotos de brotos de brotos. Toda nova parada seria geralmente fatal. A essa altura, o ovo primitivo tinha fortes probabilidades de se transformar em um número qualquer de embriões, de 8 a 96. O que hão de convir, um aperfeiçoamento prodigioso em relação à natureza. Gêmeos idênticos. Não. Porém, em insignificantes grupos de 2 ou 3, como nos velhos tempos da reprodução vivípara, quando um ovo se dividia às vezes acidentalmente, mas sim em dúzias, em vintenas de uma só vez. Vintenas! Repetiu o diretor, e fez um gesto largo com o braço, como se distribuísse liberalidades à multidão. Vintenas! Um dos estudantes, todavia, cometeu a tolice de perguntar em que consistia a vantagem. Meu bom amigo! O diretor virou-se vivamente para ele. Não vê, pois? Não vê? Ergueu a mão. Tomou uma atitude solene. O processo Bokanovsky é um dos principais instrumentos da estabilidade social. Um dos principais instrumentos da estabilidade social. Homens e mulheres padronizados em grupos uniformes. Todo o pessoal de uma pequena usina, constituídos pelos produtos de um único ovo bokanovskizado. 96 gêmeos idênticos fazendo funcionar 96 máquinas idênticas. Sua voz estava quase trêmula de entusiasmo. Sabe-se seguramente para onde se vai, pela primeira vez na história. Citou o lema planetário. Comunidade, identidade, estabilidade. Grandes palavras. Se pudéssemos bokanovskizar indefinidamente, todo o problema estaria resolvido. Resolvido por meio de gamas típicos, deltas invariáveis, épsilons uniformes, milhões de gêmeos idênticos. O princípio da produção em série aplicado, enfim, à biologia. Mas, ai de nós! O diretor sacudiu a cabeça. Não podemos bokanovskizar indefinidamente. 96, tal parecia ser o limite. 72, uma boa média. Fabricar com o mesmo ovário e os gametas do mesmo macho o maior número possível de grupos de gêmeos idênticos. Era o que se podia fazer de melhor. Um melhor que, infelizmente, não passava de um menos mal. E até isso era difícil. Porque na natureza são necessários 30 anos para que 200 óvulos cheguem à maturidade. Mas o nosso problema é estabilizar a população neste momento, aqui e agora. Produzir gêmeos com o conta-gotas no decurso de 1/4 de século, para que serviria isso? Evidentemente não serviria para nada. Mas a técnica de pod-snap tinha acelerado imensamente o processo de maturação. Era possível obter pelo menos 150 óvulos maduros no espaço de 2 anos. Que se fecunde e se bokanovskize. Em outras palavras, que se multiplique esse número por 72 e se obterão 11.000 irmãos e irmãs em 150 grupos de gêmeos idênticos, todos quase da mesma idade, com uma diferença máxima de 2 anos. E em casos excepcionais, podemos obter de um único ovário mais de 15.000 indivíduos adultos. Fazendo sinal a um jovem louro de tez rosada que por ali passava nesse momento, chamou. Senhor Foster! O jovem aproximou-se. Poderia indicar-nos o número máximo obtido de um único ovário, Sr. Foster? 16.012 nesse centro, respondeu o Sr. Foster sem hesitação. Falava muito depressa.
Tinha olhos azuis e vivos e sentia um prazer evidente em citar algarismos. 16.012 em 189 grupos idênticos, mas sem dúvida já se conseguiu coisa muito melhor. Continuou com desembaraço. Em alguns centros tropicais, Singapura tem produzido frequentemente mais de 16.500 e Mombasa já atingiu a marca dos 17.000. Mas acontece que eles são injustamente privilegiados. É preciso ver como um ovário de negra reage ao extrato de pituitária. É de causar assombro, e quando se está habituado a trabalhar com material europeu. Não obstante, acrescentou rindo, mas o fulgor da luta via-se nos seus olhos, e o queixo erguido era um desafio. Não obstante, nós temos a intenção de ultrapassá-lo se houver possibilidade. Estou trabalhando neste momento com um ovário maravilhoso de delta-. Tem apenas 18 meses, mais de 12.700 crianças já decantadas ou em embrião. E ele ainda vai longe. Um dia havemos de vencer. Este é o espírito que me agrada, explicou o diretor com uma palmadinha no ombro do Sr. Foster. Venha conosco e transmita a estes rapazes o seu saber de especialista. O Sr. Foster sorriu modestamente. Com muito prazer. Eles o seguiram. Na sala de enfrascamento, tudo era agitação harmoniosa e atividade ordenada. Placas de peritônio de porca, todas cortadas nas dimensões justas, chegavam continuamente em pequenos elevadores do depósito de órgãos do subsolo. Bzz e depois clique. As portas do elevador abriam-se largamente. O forrador de bocais tinha só de estender a mão, tomar a placa, introduzi-la, analisá-la, e antes que o bocal assim guarnecido tivesse tempo de se distanciar ao longo do transportador sem fim, bzz, clique. Outra placa de peritônio subia rapidamente das profundezas subterrâneas, pronta para ser introduzida em outro bocal, que seguia o anterior nessa lenta e interminável procissão sobre o transportador. Depois dos forradores vinham os matriculadores. A procissão avançava. Um a um, os ovos eram transferidos dos seus tubos de ensaio para os recipientes maiores. Com destreza, a guarnição de peritônio era incisada, a mórula era posta no seu lugar, a solução salina era transvasada. E já o bocal seguia adiante, tocando então a vez dos rotuladores. A hereditariedade, a data da fecundação. O grupo Bokanovski. Todos os detalhes eram transferidos do tubo de ensaio para o bocal. Não mais anônima, mas com nome, identificada, a procissão recomeçava lentamente sua marcha. Lentamente, através de uma abertura na parede, por onde passava a sala de predestinação social. 88 metros cúbicos de fichas de papelão, disse o Sr. Foster com manifesto prazer quando entravam. Contendo todas as informações necessárias, acrescentou o diretor. Postas em dia todas as manhãs e coordenadas todas as tardes, com base nas quais se fazem os cálculos. Tantos indivíduos de tal e tal qualidade, distribuídos em tais e tais quantidades. O índice de decantação, ótimo a qualquer momento dado. As perdas imprevistas prontamente compensadas. Prontamente, repetiu o Sr. Foster. Se os senhores soubessem quantas horas suplementares tive de fazer depois do último terremoto no Japão... Riu bem-humorado e meneou a cabeça. Os predestinadores mandam seus números aos fecundadores, que lhes enviam os embriões pedidos. E os bocais chegam aqui para serem predestinados em detalhes, depois do que baixam ao depósito dos embriões. Para onde vamos agora? E abrindo a porta, o Sr. Foster se pôs à frente deles, conduzindo-os ao subsolo por uma escada. A temperatura continuava tropical. Desceram a uma penumbra cada vez mais densa. 2 portas e um corredor de dupla volta protegiam o subsolo contra qualquer infiltração de luz diurna.
Os embriões são como filmes fotográficos, disse o Sr. Foster jocosamente, empurrando a segunda porta. Não podem suportar senão a luz vermelha. Com efeito, a obscuridade quente e abafada na qual os estudantes o seguiram então era visível e rubra, como as pálpebras fechadas numa tarde de verão. Os flancos arredondados dos bocais que se alinhavam ao infinito, fileira após fileira, prateleira sobre prateleira, rebrilhavam quais rubis incontáveis, e entre os rubis se moviam os espectros vermelhos e vagos de olhos roxos, e com todos os sintomas de lupo. Um zumbido, um ruído de máquinas agitava levemente o ar. Deles alguns algarismos, Sr. Foster, disse o diretor, já cansado de falar. O Sr. Foster sentia-se imensamente feliz de poder fazê-lo. 220 metros de comprimento, 200 de largura, 10 de altura. Apontou para cima. Como galinhas bebendo, os estudantes levantaram os olhos para o teto longínquo. 3 andares de porta-bocais. Ao nível do solo, primeira galeria, segunda galeria. O arcabouço metálico, delgado como teia de aranha, das galerias superpostas, estendia-se em todas as direções até perder-se na obscuridade. Perto deles, 3 fantasmas vermelhos estavam ativamente ocupados em descarregar garrafões, que retiravam de uma escada móvel. Era a escada rolante que vinha da sala de predestinação social. Cada bocal podia ser colocado em um dentre 15 porta-garrafas, e cada um destes, embora não se percebesse, era um transportador que avançava à razão de 33 centímetros a 1/3 por hora. 267 dias, à razão de 8 metros por dia. 2.136 metros ao todo. Uma volta ao nível do solo, mais uma na primeira galeria, a metade da outra na segunda, e na 267ª manhã, a luz do dia na sala de decantação. Daí em diante, a existência independente, ou assim chamada. Mas nesse intervalo de tempo, disse o Sr. Foster em conclusão, conseguimos fazer muitas coisas com eles. Oh, muita coisa. Seu riso era sagaz e triunfante. Esse é o espírito que me agrada, disse novamente o diretor. Façamos a volta. Dê-lhes todas as explicações, Sr. Foster. O Sr. Foster deu-as cabalmente. Falou-lhes do embrião desenvolvendo-se no seu leito de peritônio. Fez-lhes provar o rico pseudo-sangue de que ele se nutria. Explicou por que ele precisava ser estimulado com placentina e tiroxina. Falou-lhes do extrato de corpo amarelo. Montou-lhes as tubéias pelas quais a cada 12 metros entre 0 e 2040 ele era injetado automaticamente. Falou das doses gradativamente maiores de extrato de pituitária, administradas durante os últimos 96 metros do percurso. Descreveu a circulação materna artificial, instalada em cada bocal no metro 112. Mostrou-lhes o reservatório de pseudo-sangue, a bomba centrífuga que mantinha o líquido em movimento acima da placenta e o impelia através do pulmão sintético e do filtro de resíduos. Referiu-se à perigosa tendência do embrião para a anemia, as doses maciças de extrato de estômago de porco e de fígado de potrilho fetal, que, em consequência, era preciso fornecer-lhe. Mostrou-lhes o mecanismo simples pelo qual, durante os 2 últimos metros de cada percurso de 8, eram sacudidos simultaneamente todos os embriões para se familiarizarem com o movimento. Aludiu à gravidade do chamado trauma da decantação e enumerou as precauções tomadas para reduzir ao mínimo, por um adestramento apropriado do embrião no bocal, esse choque perigoso. Falou-lhes das provas de sexo efetuadas nas vizinhanças do metro 200. Explicou o sistema de rotulagem. Um T maiúsculo para os machos, um segundo para as fêmeas e, para aquelas destinadas a ficarem neutras,
um ponto de interrogação preto sobre fundo branco. Porque é bem de ver, disse o Sr. Foster, na imensa maioria dos casos a fecundidade é simplesmente um incômodo. Um ovário fértil em 1200, eis o que seria plenamente suficiente para as nossas necessidades. Mas nós queremos ter boa possibilidade de escolha, e naturalmente é preciso conservar sempre uma margem de segurança enorme. Por isso deixamos que se desenvolvam normalmente até 30% de embriões femininos. Os outros recebem uma dose de hormônio sexual masculino a cada 24 metros durante o resto do percurso. Resultado? São decantados como neutros, absolutamente normais sob o ponto de vista da estrutura. Salvo, viu-se obrigado a reconhecer o fato de terem, na verdade, uma ligeira tendência para o aparecimento de barba. Mas estéreis, garantidamente estéreis, o que nos leva, por fim, continuou o Sr. Foster, a deixar o domínio da simples imitação servil da natureza para entrar no mundo muito mais interessante da invenção humana. Esfregou as mãos, porque, bem entendido, não se contentavam com incubar simplesmente os embriões. Isto qualquer vaca era capaz de fazer. Nós também predestinamos e condicionamos. Decantamos nossos bebês sob a forma de seres vivos socializados, sob a forma de alfas ou épsilons, de futuros carregadores ou de futuros... ia dizer, futuros administradores mundiais. Mas, corrigindo-se, completou, futuros diretores de incubação. O DIC recebeu a lisonja com um sorriso. Achavam-se no metro 320 do porta-garrafas número 12. Um jovem mecânico beta- estava trabalhando com chave de parafusos e chave inglesa na bomba de pseudo-sangue de um bocal que passava. O zumbido do motor elétrico tornava-se mais grave, por frações de tom, à medida que ele apertava as porcas. Mais grave, mais grave. Uma torção final, um olhar ao contador de voltas e pronto. Deu 2 passos ao longo da fileira e recomeçou a operação na bomba seguinte. Ele está diminuindo o número de giros por segundo, explicou o Sr. Foster. O pseudo-sangue circula mais devagar, por conseguinte, passa pelos pulmões a intervalos mais longos. Portanto, fornece menos oxigênio ao embrião. Nada como a penúria de oxigênio para manter um embrião abaixo do normal. De novo, esfregou as mãos. Mas por que precisamos manter o embrião abaixo do normal? Perguntou um estudante ingênuo. Que asno! Disse o diretor, rompendo um longo silêncio. Não lhe ocorreu que para um embrião de epsilon é preciso um meio de epsilon, tanto quanto uma hereditariedade de epsilon? Evidentemente não lhe havia ocorrido essa ideia. Ficou encabulado. Quanto mais baixa é a casta, disse o Sr. Foster, menos oxigênio se dá. O primeiro órgão afetado era o cérebro, em seguida o esqueleto. Com 70% de oxigênio normal, obtinham-se anões. Com menos de 70%, monstros sem olhos. Os quais não são de nenhuma utilidade, concluiu o Sr. Foster, ao passo que sua voz tornou-se confidencial e fervorosa. Se pudesse descobrir uma técnica para reduzir o período de maturação, que vitória! Que benefício para a sociedade! Considerem o cavalo. Os rapazes consideraram. Maduro aos 6 anos, o elefante aos 10, enquanto que aos 13 anos um homem ainda não está sexualmente amadurecido e não é adulto senão aos 20 anos. Donde, naturalmente, esse fruto do desenvolvimento retardado, a inteligência humana. Mas nos epsilons, disse muito justamente o Sr. Foster, nós não precisamos de inteligência humana. Não precisavam dela e não a obtinham. Mas, se bem que nos epsilons o espírito estivesse maduro aos 10 anos, eram necessários 18 para que o corpo ficasse em condições para o trabalho. Que longos anos de imaturidade, supérfluos e desperdiçados.
Se ele pudesse acelerar o desenvolvimento físico e torná-lo tão rápido, digamos como o de uma vaca, que enorme economia para a comunidade! Enorme, murmuraram os estudantes. O entusiasmo do Sr. Foster era contagioso. Suas explicações tornaram-se mais técnicas. Falou da coordenação anormal das glândulas endócrinas, que fazia com que os homens crescessem tão lentamente. Admitiu, para explicá-lo, uma mutação germinal. Seria possível destruir os efeitos dessa mutação? Seria possível fazer regredir o embrião de Epsilon por meio de uma técnica apropriada até a normalidade dos cães e das vacas? Tal era o problema, e estava a ponto de ser resolvido. Pilkington, em Mombasa, produzira indivíduos que eram sexualmente maduros aos 4 anos e de porte adulto aos 6 anos e meio. Um triunfo científico, mas socialmente sem utilidade. Homens e mulheres de 6 anos e meio eram demasiado estúpidos, mesmo para realizar o trabalho de um Epsilon. E o processo era do tipo tudo ou nada. Ou não se conseguia qualquer modificação, ou se modificava completamente. Ainda estavam tentando encontrar o meio-termo ideal entre adultos de 20 anos e adultos de 6 anos. Até então, sem êxito. O Sr. Foster suspirou e sacudiu a cabeça. Suas peregrinações através da penumbra rubra os tinham levado às vizinhanças do metro 170, do porta-garrafas número 9. A partir desse ponto, o porta-garrafas desaparecia em uma canaleta e os bocais percorriam o resto de seu trajeto numa espécie de túnel, interrompido aqui e ali por aberturas de 2 ou 3 metros de largura. Condicionamento ao calor, disse o Sr. Foster. Túneis quentes alternavam com túneis resfriados. O resfriamento estava ligado ao desconforto sob a forma de raios-x duros. Quando chegavam ao ponto de serem decantados, os embriões tinham horror ao frio. Ficavam predestinados a emigrarem para os trópicos, a serem mineiros, tecedores de seda de acetato e operários de fundição. Mais tarde, seu espírito seria formado de maneira a confirmar as predisposições do corpo. Nós os condicionamos de tal modo que eles se dão bem com o calor, disse o Sr. Foster em conclusão. Nossos colegas lá em cima os ensinarão a amá-lo. E este, interveio sentenciosamente o diretor, é o segredo da felicidade e da virtude. Amar o que se é obrigado a fazer. Tal é a finalidade de todo o condicionamento. Fazer as pessoas amarem o destino social a que não podem escapar. Num intervalo entre 2 túneis, uma enfermeira ocupava-se em sondar delicadamente, por meio de uma longa e fina seringa, o conteúdo gelatinoso de um bocal que passava. Os estudantes e seu guia detiveram-se a observá-la por alguns instantes em silêncio. Então, Lenina, disse o Sr. Foster quando ela finalmente retirou a seringa e se endireitou. A moça voltou-se sobressaltada. Via-se que era excepcionalmente bonita, embora a luz lhe emprestasse uma máscara de lupo e olhos roxos. Harry! Seu sorriso patenteou, num clarão vermelho, uma fileira de dentes de coral. Encantadora, encantadora! Murmurou o diretor, e dando-lhe 2 ou 3 tapinhas, recebeu em troca para si um sorriso de deferência. Que é que você lhes está dando aí? Perguntou o Sr. Foster, imprimindo à sua voz um tom muito profissional. Oh, a tifoide e a doença do sono habituais. Os trabalhadores dos trópicos começam a receber inoculações no metro 150, explicou o Sr. Foster aos estudantes. Os embriões ainda têm guelras. Imunizamos o peixe contra as moléstias do futuro homem. Depois, voltando-se para Lenina. Às 5 menos um quarto, no terraço, esta tarde como de costume. Encantadora, disse o diretor mais uma vez, e com uma palmadinha final afastou-se atrás dos outros.
No porta-garrafas número 10, filas de trabalhadores das indústrias químicas da geração seguinte estavam sendo exercitados na tolerância para o chumbo, a soda cáustica, o alcatrão, o cloro. O primeiro de um grupo de 250 mecânicos embrionários de aviões-foguetes passava justamente diante da marca do metro 1100, no porta-garrafas número 3. Um mecanismo especial mantinha os recipientes em rotação constante. Para melhorar o sentido de equilíbrio deles, explicou o Sr. Foster. Efetuar reparações no exterior de um avião-foguete em pleno voo é um trabalho espinhoso. Nós retardamos a circulação quando eles estão em posição normal, de modo que fiquem parcialmente privados de alimento, e dobramos o afluxo de pseudo-sangue quando estão de cabeça para baixo. Aprendem assim a associar essa posição com um bem-estar. Na verdade, eles não se sentem verdadeiramente felizes, senão quando estão de cabeça para baixo. E agora, continuou, eu gostaria de lhes mostrar um condicionamento muito interessante para intelectuais alfa+. Temos um grupo grande no porta-garrafas número 5, ao nível da primeira galeria, gritou para 2 rapazes que tinham começado a descer para o andar térreo. Eles se acham mais ou menos à altura do metro 900, explicou. Na realidade, não se pode efetuar nenhum condicionamento intelectual útil antes que os fetos tenham perdido a cauda. Sigam-me. Mas o diretor havia consultado o relógio. 2:50, disse. Receio que não tenhamos tempo para consagrar aos embriões intelectuais. Precisamos subir aos berçários antes que as crianças tenham terminado a cesta. O Sr. Foster ficou decepcionado. Pelo menos uma vista de olhos à sala de decantação, suplicou. Está bem, vamos. O diretor sorriu com indulgência. Apenas uma vista de olhos. Fim da primeira parte.